Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos conversar com Éder Júlio. Vamos chamar ele aqui. Ele é TVBC. Nós vamos chamar o Éder Júlio. Nós vamos discutir um pouco da afasia e também sobre como ele teve o AVC. Éder Júlio. Entrou. Aí, não, assim? Melhor? Isso. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde, como vocês estão? Tudo bom. Peraí, ó. Tá com a mão na frente. Oi. Tudo bem? Agora foi. E como que tá o frio aí? Então, Não, mais ou menos. Vocês moram em que cidade mesmo? É, Campo Formoso. Campo Formoso? Isso, Bahia. Onde fica Campo Formoso? Bahia. Na Bahia? Ai, mas você tá com blusa de manga comprida? tá frio, tá chovendo. Mas é. 18 graus, 19. Não, mas Só isso aqui tem um sol. Eu não tô falando de Minas, não é tão longe, né? Grudadinho, né? Mas aqui, nossa, 18 graus é uma beleza. Aqui tá fazendo à noite 7 graus. Isso é condição de se viver. Aqui é chuva. Chuva o dia todo. Chuva, Ai, entendeu? Aí fica frio. dele eu sei que é Éder o nome dele. Qual que é o nome qual que é o nome de você? Rose. Rose. Éder e Rose. Podemos começar agora a nossa live? Sim. Podemos. E aí? E a afasia? O que você fala da afasia? Todo lugar que a gente vai, que a gente encontra uma pessoa, aí a gente tem que falar que é afásico, que eu não tenho facilidade em comunicação rápida. Eu posso falar, mas você vai ter que esperar mais tempo, enfim. Gabriel. Peraí, sai no celular. Ai. Mas aí, essa fala todas as vezes. Inclusive, eu já falei com físio, eu já falei com a físio o que é afasia, que ela não sabia o que era afasia. Já falei com o dentista o que era afasia. Então, é gente que, vamos dizer, que caminha com roupa de saúde que não sabe o que é afasia. O que mais te pega nesse termo chamado afasia? Não sei. A vazia, mas é que falar. Mas você gosta tanto assim de falar? É muito, muito, muito.
É, né? E é, me fala uma coisa. Quando a gente tá com um profissional fono, e para mim, né? Para mim, ele dizia que eu entendia tudo com a cabeça, mas a minha boca não conseguia responder. E com você é a mesma coisa? Isso, isso. Você consegue pensar tudo com o cérebro. Você está 500 milhões, né? Quando vê, Isso, é, isso aí. é engraçado, né? Mas nós vamos melhorar. É, Você também está no grupo da Fono Fernanda Platerra, não tá? isso. É, Ótimo grupo. Vai te é, fazer muito bem. isso. Ela, a primeira vez, ela pergunta muito sobre a pessoa, mas só na primeira vez. Mas depois desenrola o fio da meada. Por exemplo, ela estava perguntando qual que era a pizza, era isso? Ah, Isso, não era, não é, era? Qual que era a pizza? E aí você vai falando, mas aquele ali já falou tal coisa, meu Deus, o que, que eu vou pensar? Aí eu acho que eu vou falar pizza de calabresa, que tem linguiça, né? é. Aí, pra mim, tá tudo bem. Eu consigo falar uma pizza. E você? Você consegue falar o nome de qualquer pizza com facilidade? Mais ou menos. Me fala Frango, outra pizza, então. frango, é, Aí, é, atum, ó, duas pizzas. é, ai, ai, é, só, só. Mas o cérebro da gente processa, mas a boca não consegue soltar tudo que você está imaginando, né? É, Isso. Rose, você nota essa dificuldade nele, no Éder também? Noto sim. Ele tenta falar o nome das pessoas, aí ele sempre fala, tá aqui, mas não consegue. Pois Aí é. se Aí, se eu der uma pista para ele, por exemplo, a primeira letra, aí ele consegue completar. Ah, tá tudo aqui, mas na hora que você vai soltar, não consegue. Ó, Isso. esse dia eu estava montando a sua arte lá no Canva eu pensava numa palavra que começa com a letra E. Falei, gente, qual que será que é a palavra? Meu Deus, a palavra ela de todo ser humano, né? Mas não saía a palavra de jeito nenhum. Depois que eu fui descobrir empatia. Denise, eu fiquei horas, assim, horas não, né? Mas fiquei um bom tempo pensando qual palavra que é. Eu sei que começa com a letra E. Agora, meu Deus, o que será que começa com a letra E? Vinha tudo na minha cabeça, até meu nome veio, Emanuele. Mas eu não sabia o que era Emanuele, qual que é mesmo o nome daquela palavra. Aí o cérebro entende, É, Verdade. mas é, a boca não sai. é. E Rose, você nota mais alguma dificuldade no Éder? Ele, às vezes, ele está confundindo as letras. Tipo, quando a gente vai começar a escrever. Aí, se eu falar uma palavra com B, às vezes ele escreve o P, porque tem os sons parecidos. Não é isso? Isso mesmo. Você é versista, né? Mas se você for falar dos colados, direito ou esquerdo? É aqui, é, Direito. é, Então, ele escreve com a mão esquerda? isso, Tá isso. tentando. Ah, tá.
Tá tentando, igual eu. Tô tentando, mas tá saindo. Aqui, né? Oi? A gente. Ele está perguntando qual lado que você tem dificuldade. O direito também. Ah, Afetou o lado esquerdo. hum, Aí afetou o lado esquerdo e afeta também o lado direito do corpo. Esse meu lado aqui inteiro afetado, porque foi o lado esquerdo. Você também é a mesma coisa, né? é. E a, a grafia na mão esquerda, como que tá? Mais ou menos. Esse Porque. arroz que sabe dizer, arroz que sabe dizer, ele tá bem? Tá, ele tá bem. Só que, assim, o nome dele, ele consegue ler e escrever. Só que palavras, ele escreve tipo casa, o nome casa, só que ele não consegue ler. Tá na mente, ele só consegue escrever. Tem muitas palavras que ele escreve, mas ele não sabe falar o que é aquela palavra. Entendi. Entendeu? Mas você pensa, né? Não pensa, Éder? Isso. Ele fala que pensa, mas não sai. Entendi. Uma situação contrária a tudo que a gente aprendeu, né? É. Porque é difícil, mas não impossível, né? Não é verdade? Verdade. Porque no início, ele não falava nada. Igual eu. Nada. Assim, não pedia água, café, nada. A gente não entendia. Aí, quando ele começou a falar uma palavra, foi o nome do irmão dele. Tudo que ele pedia era Ronald. Ah, meu Deus! Oh, Era. olha só. Aí, depois, ele começou a falar outra palavra, que foi o meu nome. Aí, tudo, ele dizia Rose. Se era água, ele dizia Rose. Aí, agora não. Agora ele aprendeu a falar. Ele foi pro Sara, tá falando de Eu também fui lá. pro Sara. Eu fui pro Sara em BH. Foi Rio. ótimo. Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, foi pro Rio? Eu sou. Você é do Rio de Janeiro? É. E você foi pro Sara do Rio de Janeiro? Bom. É bom. É muito bom, não é? Assim, mistura tudo. Você tem aula de físio, depois piscina, natação, né? Depois fono, depois academia, Isso. depois nossa, tanta coisa que tem lá, mas tanta coisa. Pode ficar de fora, aí a gente sempre faz uma coisa. Tinha uma aula de academia, mas não é academia, né? Tem a sala de convivência, né? Que convive com várias pessoas. Exatamente. Então, o Éder, Pode falar. ele teve um AVC lá no Rio. Nós morávamos lá. Porque ele é carioca e eu sou baiana. Entendi. Entendeu? Aí ele teve em 2019 o AVC. Em que mês? Mês de agosto. Eu tive primeiro em 2019, mas em maio. Ele teve em agosto. Poucos meses antes de você, Éder. Ele Agora, teve. Pode falar. Ele teve em um sábado, assim, ele deu o primeiro AVC,
estava comigo no sofá, aí eu achava até que ele estava brincando, porque ele estava estudando, ele estava primeiro estudando para fazer, para acabar o segundo grau, para terminar o segundo grau, que ele bom. estava estudando. Aí ele levantou, aí do nada, a mão começou, aí ele coisou a mão assim, só que ele fazia muita brincadeira, que ele era muito brincalhão. Aí eu achava que ele estava brincando. Aí depois eu mandei ele falar algumas palavras, eu não lembro qual foi a palavra. Aí eu vi a boca dele, entortou a boca. Aí eu já joguei, ele sentou no sofá. Aí a partir do momento que ele sentou no sofá, ele já começou a não conseguir mais falar nada. Mas assim, foi coisa de 3 segundos. Aí ele voltou, normal. Voltou, ele disse assim, eu tive alguma coisa estranha. Aí voltou. Aí eu falei, liguei pro irmão dele, né? Vamos pro médico. O irmão dele, não, eu acho que ele teve um AVC, vamos levar no médico. Aí levamos. Aí chegou lá, ele entrou andando no médico, falou com o médico. Sim. Lá, no primeiro atendimento, falou com o médico verificou a pressão dele, aí estava 16/8. Aí ele falou, a pressão dele tá um pouco alta. Aí, aí eu contei a situação. Descansando, né? Aí eu contei a situação para ele. Aí, vamos fazer uma tomografia para ver. Aí fizemos a tomografia, ele mesmo que falou com o médico, ele mesmo que pegou o resultado. Aí ele falou que só estava sentindo dor de cabeça, um pouco de dor de cabeça. Aí fomos para casa, para ir na segunda-feira pro cardiologista dele, que ele pediu para gente procurar, né, o cardiologista. Aí no domingo, ele dormiu bem, ele acordou no mesmo horário das 10, aí ele deu novamente. Entendeu? No domingo, às 10 horas da manhã, mesmo horário, ele deu novamente o AVC. Entendi. Aí levamos para o hospital, novamente. Aí, chegando lá, o médico, no Pedro II, acho que é o hospital, o médico olhou para mim, ele já estava babando, sim, a perna, ele já não andava mais, o braço já estava, ele falou assim, ele está tendo um AVC. Ele consegue andar normalmente hoje? Hoje ele está andando bem melhor. Tá andando bem, graças a Deus. Ele anda sem ajuda, sem muleta, ele tá andando bem. Tá sem muleta? Tá. Uhum. Ele nunca quis usar, na verdade. Né? Mas é porque muleta nos diz que é água de gente mais velha, né? Mas algo de nós, às vezes, temos que usar, porque não há o que se fazer. Independente se é uma criança, uma jovem de menos de 20 anos, de 15 anos, ou se é um velhinho de 90 anos, tem que usar a muleta. Verdade. Ele ficou na cadeira de roda, ficou 3 meses na cadeira. Não, mas porque ele não conseguiu. Mas pedindo para você contar desde lá de trás. Desde lá atrás. Então, aí chegando o médico olhou e falou, ele tá tendo um AVC. Aí ele, espera aí, que ele tá tendo um AVC. Ele deixou ele sentado na cadeira do hospital. Ele falou, espera aí, que ele tá tendo um AVC. Aí eu falei, mas não vai fazer nada. Porque logo assim que ele deu, a gente foi, né? Aí ele falou assim, não, vocês vão esperar aí, porque não tem leito. E o neuro está em uma cirurgia. Está em uma cirurgia. Aí depois trocou o plantão. Aí nisso, a gente não... Ele ficava chorando muito, né? Eu acho que ele entendia, só que a gente não entendia mais a fala dele. E ele ficava chorando muito e eles não faziam nada. Aí entrou outra médica
Aí eu fui lá falar com ela, falei assim, não, mas ele tá passando muito mal, fazer alguma coisa. Ela no celular tava, no celular ela ficou. E falou assim, eu não posso fazer nada pelo seu esposo. Ele tá tendo um AVC. Ou, médico é melhor nem falar o que pensamos desse médico, porque, Não, né, mas dói. aquilo. Aí depois, o irmão dele, eu e o irmão dele, pegamos e retiramos ele de lá. Levamos para outro hospital particular, Memorial. Ah, Levamos no Memorial. Chegamos lá no Memorial, encontramos uma médica também que não era normal. Eu vou falar com essas palavras que ela não era normal. Porque ela falou assim, ele tem algum problema, alguma deficiência? Perguntando, porque isso aí deve ser um problema da cabeça dele, ele deve estar doido. ah, Aí ela falou isso. Aí lá no memorial, ela falou que ele estava começando a infartar. Ela falou assim, ela falou, ele está começando a infartar, mas isso aí, eu já dei um negócio desse no centro da cidade e fiquei boa. Ela começou a dizer um monte de coisa, assim, dizendo que parecia assim, tu tem certeza? Ele andava, ele falava. Eu falei, ele era normal, ele era motorista de ônibus. Ele era normal. motorista de ônibus até essa data? Até 2018. É o. BRT, É. lá no Rio. Aí Eu que a não médica entendi. é o BRT que ele dirigia lá no É Rio. o. Ônibus. É o. Ônibus. Mas é aquele. Articulado. É. Ônibus articulado que ele dirigia. Ah, ó. Aí a médica pegou e falou, ele, daqui a pouco, ele ficou muito tempo lá, assim, sabe? Sem atendimento nenhum. Quantas horas ele lá no hospital, né? Quantas horas? Ficou umas 4 horas nesse hospital. Pois é, eu fiquei mais de 18 horas no hospital, porque o médico não sabia que eu tinha. Quando chegou o segundo, o neuro, ele falou, ela tem AVC. Você quer... Aí correu todos o processo e me mudaram de cidade de Lavras para Pouso Alegre, que Pouso Alegre tem um médico, Dr. Carlos, muito... Nossa, ele é um santo para mim, né? E aí, depois que aí fui para o Dr. Carlos, aí sim, deu meia-noite, tudo estava... Mas foi o dia inteiro, de 8 horas, 8h15, né? Até meia-noite, sem nada resolvido, né? Tive que chegar lá, aí ele me vê e tal, foi por cirurgia e tal. Quem que vocês estão vendo aí? Oi? Quem que vocês estão vendo aí? Era o meu filho que estava olhando aqui. Era ele que veio olhar. Aí, depois disso, novamente, aí uma enfermeira me chamou no canto. O nome dela era até Rose. Ela me chamou e falou assim, essa médica é falta de ética, mas eu vou te falar, essa médica, ela é maluca. Tipo assim, fala, ela é maluca. Tira teu esposo daqui e leva novamente pro hospital. Aí levei ele novamente pro Pedro II. Não era tão longe, era próximo dos hospitais. Aí, chegando lá, foi que a gente conseguiu colocar ele na sala vermelha. Aí já conseguiu, só que aí já não tive mais acesso a ele. Mas até então ele não chegou a desmaiar em nada. Ele só chorava, porque ele não conseguia falar. E aí ele... Não dá, nossa, eu sei como que é. Isso aí ele ficou lá. Aí depois ficamos 2 semanas lá, porque... Então, uma pergunta. Quanto tempo que ele ficou hospitalizado? Porque ele ficou 3 semanas no Pedro II. Aí depois disso, lá tem um acompanhamento que chama-se PAD. Acho que é PAD que chama.
que vão em casa depois que saem do hospital. Aí, uma das enfermeiras que foi lá em casa, ela falou assim, porque o médico pegou e deu alta para ele, depois desses dias. Porque ele teve que tomar aquela injeção de trombose, né, lá no hospital. Sim. Ele tomou, aí eles deram alta para ele. Aí a enfermeira chegou para mim e falou assim, olha, se eu fosse você, eu fazia com ele uma ressonância, no particular. Sim, sim. Paga uma ressonância e faz com ele. Aí a gente procurou o médico particular, levamos ele, fez a ressonância. Aí ele foi para casa. Só que em casa, esse olho dele ficou muito baixo. Ficou baixo. De novo. Aí quando ele leva o resultado da ressonância, o médico até olhou pra gente, ele tava junto. Aí o médico falou assim, vocês estão de carro? Aí, bem assim, curto e direto, neurologista. Vocês estão de carro? É bom, é bom. Aí, É bom. não, falando, estamos de carro. Ele pega ele e leva ele imediatamente pro hospital. Ele falou, o outro neurologista particular. Mas é bom. Muito bom. É bom. Outro AVC? Não, ele disse assim, ele não era para ter saído do hospital. Ele era para ter ficado internado lá no hospital. Você vai me levar ele para o Miguel Couto, que já foi outro hospital da Zona Sul, que fomos para lá. Isso, para ele ser internado no hospital da Zona Sul, ele já foi internado 3 horas da manhã, lá. Aí o neurologista, não, ele não era para sair de jeito nenhum, ele era para ficar um mês internado. Porque o AVC dele foi muito grave, ele falou. Sim. Sim. Aí lá ficamos mais, né? Ficamos uns 15 dias, não foi? Lá novamente, porque o médico disse assim, ele precisa fazer acho que é angioplastia o nome. Acho que é o nome que ele precisava fazer, porque assim, o AVC dele foi isquêmico com transformações hemorrágicas. Aí eles disseram que eles precisavam ver se ainda tinha, né, restos de sangue no cérebro dele. Aí ele teve que fazer esse procedimento. Só que aí não tinha mais. Ele falou que estava tudo limpo. Aí depois desses 15 dias, fomos para casa. Mas ele fez aquele procedimento que faz pela virilha, né? Procedimento. Sim. Ele fez aquele todo procedimento. Aí foi então que ele mandou ele para casa. Aí dessa vez a gente foi para casa de verdade. Uma vez, pergunta. Chegou a operar a cabeça? Não. Não, porque não tinha vestígios de sangue mais. E não tinha mais coágulos, que eles falaram. Minha cabeça estava muito inchada por causa do sangue. Mas o Dr. Carlos resolveu não operar e aí foi diminuindo até que que depois, assim, depois não tinha sangue, né? Mas ele não operou também. Aqui foi... É que ele fez um exame. O exame, porque até então eles não sabiam a causa do AVC dele. Sabe a causa? Então, aí chegando no SARA, porque lá eles pedem um monte de exame, né? Novamente. Sim. Aí chegando no SARA, a médica fez aquele exame. É tipo endoscopia, não sei o nome. Eu esqueci o nome do exame. Ecocardiograma, não é? Não, É qual exame? Aquele que a pessoa fica deitada entra no... Não, é um que é tipo endoscopia. Como se fosse uma endoscopia com um tubo. E chega até o coração. Eu fiz isso também. Qual que é o nome, gente? Eu também fiz esse exame. Nossa, eu não sei o nome. Se tiver alguém que pode nos ajudar, escreve aí. Hoje eu tô sem óculos. Então, eu esqueci
o nome do exame. Aí a médica do Sara, a doutora Soraya, pediu esse exame. Aí descobriram que ele tinha um buraquinho pequeno, de acho que 2 milímetros, não era? 2 milímetros. Aí ela acha que pode ter sido problema, mas no relatório dele tem falando que foi uma dissecção da carótida esquerda. Aí. Uma dissecção do carótida. É ecotransesofágico. Cadê meu óculos? Sei lá. Sentar meu óculos. É um eco. Ecotrans. Esse aí, ó. Esse Transesofágico. Isso. É o irmão dele o irmão dele que colocou. Ronald, é irmão dele, ele tá no Rio. Ah, amor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Raul Ronald. Então, aí ele fez esse exame. Só que ela acha que também não foi a causa. Ela acha que deve ter sido a dissecção de carótida mesmo, esquerda dele. Eu ia saber por que talvez, porque não se sabe ao certo o que eu tive. Mas talvez pode ser a corrida. Porque eu corria pela rua mais de 10 quilômetros por dia. E talvez foi essa corrida muito... toda hora, todo dia tinha que correr, né? Que causou o AVC. Mas não sabe-se ainda, porque fizeram um monte de exames. Mas fez mesmo, viu? Mas um monte de exames. Mas não se descobriu causa nenhuma. Então, ele também, ela acha que pode ter sido o estresse também. Como ele era motorista, ele não dormia, entendeu? Ele não dormia a noite toda, ele trabalhava à noite. Então, pode ter sido uma das causas, né? Ele todo lá dirigindo e lá atrás, no meio do povo, aquela bagunça. Aí tem que dirigir, aí você pensa assim, meu Deus, que bagunça esse ônibus. Aí atrás aquela bagunça, mas fazer o quê, né? E você, quando você saiu do hospital, a segunda vez, né? Segunda vez, te deram cama hospitalar, bengala, andador, cadeira que leva banheiro. Não. Então, mas nessa época você andava? Não. Não. Isso é muito importante. Mas não deram, não. Ele tinha uma cadeira de roda, porque o irmão dele é cadeirante. Então ele tinha outra cadeira. O irmão dele é. É o Bruno. Ah, sim. Aí, como ele tinha 2 cadeiras, então ele emprestou a cadeira para ele. Mas nem chegaram a oferecer nada. Entendi. Só o tratamento mesmo da fisioterapeuta, que ela ia e a fono, que ela foi fazer só uma avaliação. Uhum. E dentista, que eles mandavam em casa também, dentista também para fazer o acompanhamento. E a fisioterapeuta, acho que ia 2 vezes, né? 2 vezes na semana, porque ele não andava, né? Ainda estava... Aí ela ia 2 vezes por semana. Entendi. Também. E nessa época aí, você teve fono? Teve fono. Teve a fono do hospital, do acompanhamento. E Sara. E da Rede Sara. É bom. Rede Sara, verdade. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, né? Que passa pelo Sara, depois tem acompanhamento? Isso. Tem acompanhamento. Olha, e aí... não sei
em BH também tem esse acompanhamento. Não sei. Porque eu moro em Lavras. Mas não sei se quem mora em BH também tem esse tipo de acompanhamento do Sara. Ele teve uma vez em agosto, acho que em dezembro ele conseguiu entrar no Sara. Ah, tá. Mais ou menos uns 3 meses. Foi, ele conseguiu entrar lá. Aí ele pegou a Ana Paula, a fome dele. É bom. Ana Paula, aí lá eles fizeram uma cartilha para ele, das coisas do dia a dia. Só que o neuro, lá no hospital ainda, o neuro falou para mim que ele falou assim, eu acho que ele não vai falar mais. Eu falei, ele não vai falar mais. Neurologista bobo, né? Assim, perdão a palavra, mas não vou falar mais. Por quê? Porque nunca falou nada? Ou porque agora ele teve um AVC? Vai falar sim, não tá falando? Aí ele falou ele falou isso, aí depois outro neurologista falou para mim, você conhece a Rede Sara? Eu não conhecia. Aí ele disse assim, leve seu marido para a Rede Sara, porque exatamente, ele tem capacidade de se recuperar. Um senhor já, neurologista, sabe? Aí ele disse, leve ele para lá, porque ele tem total chance de se recuperar. É lento, mas consegue. Sim. É lento, difícil, mas vai recuperando. Tudo é lento. Nada é rápido. Não, tem alguns no mundo que são rápidos. Mas a gente cadinho degrauzinho, pra nós. Eu faço físio todo dia. Desde que eu entrei na físio até hoje, já tem 4 anos, né? Muita coisa já mudou na minha vida. Mas é tudo lento, muito lento. Aí lá no Sara ele fez a físio, aí depois acho que de uns 2 anos que ele teve, a gente resolveu vir para Bahia. Aí aqui na Bahia também, logo, tem uma rede de atendimento aqui. Que atende o CAI, aqui em Campo Formoso. Aí lá são muito bons os fisioterapeutas, né? O Júlio, que é fisioterapeuta dele, e o Jardel, tem a Milena, tem um monte de fisioterapeutas. bom. Aí tem uns equipamentos bons também. Aí logo, quando eu cheguei, logo assim eu consegui lá para ele, e tem fono também. E você teve acompanhamento para ir... Não, acompanhamento não. Pediram para você ir para academia ou pilates, alguma coisa assim? Sim. E como que é? Calma aí. Fala, vou escutar de você agora. Fala. Caramba. Olha, com o mesmo jeito que a Fernanda Pompaterra fala. Calma, relaxa, pensa. Aí depois que você pensar, você solta. Assim, vai falando assim mesmo. Academia. E grátis. É bom. Pilates. Aí Duas coisas. Professor? Não, aqui É o personal dele. é o Ítalo. Olha, personal na academia. Ela pediu para ele ir para academia com personal. Sim.
E A Adria, que é a professora isso. dele de Pilates. Que bom mesmo. Na academia, nada mais regrado do que um personal que aí ele te dá todas as orientações necessárias. Na academia que eu faço, Up Fitness, ela tem um personal, são 4 personagens, mais um outro minha ficha, e onde que eu peço para ele, tá ali para esperando, então é fácil de ter um dos personagens. Mas que bom! Não é verdade? Agora, eu vi lá no seu Instagram, você andava de ônibus. E por que aí em 2019 veio o ABC, mas antes de 2019 você sempre andou de ônibus, sempre lotou o ônibus? Sim, sim. Nossa! Hã? Então, desde moço, dos 18 anos? Motorista, né? Muito. Só motorista que ele foi. Só. Ó, e eu vi lá também que tem uma foto que você está debaixo da Assembleia de... Se eu estiver errada, me corrige. Você está embaixo da Assembleia de Deus? Não. Não, nós somos testemunhas de Jeová. Ah, tá. E como que é lá? Você voltou às suas atividades normais? Agora não... Aqui, Ele só vai, ele frequenta. Ele vai junto comigo, ele tá falando que só vai porque ele não tá conseguindo, né, ainda falando poucas palavras. Mas ele vai para as reuniões, a gente chama reunião. Ele vai, ele interage, ele tem que interagir com as pessoas, sabe? Que bom, que bom. Ele não ficou assim com... Pode falar? Ele não ficou com vergonha, né, de estar entre os amigos, não. Ai, que bom. Isso é muito... Não. Ele tenta explicar quando a gente não entende. Fazer mímica, alguma coisa, demonstrar, ele tenta. Ah, que bom. Isso é muito bom. E agora já está... Nós já falamos quase de tudo, né? Tem alguma coisa que nós ainda não falamos? Sei. Não sei. Não. Quer dizer, eu acho que não. Aqui. Esse aqui. O quê? Esse aqui. Essas pessoas? Quem são? Eu não sei. Esse aqui Ele mandou escrever o nome de umas pessoas. Eu acho que deve ser a Laís Gama, não sei quem é. A Laís Gama, que participa de um grupo, eu não sei que grupo é. ABC. Que teve ABC, Carlos. A ABC também, ela é cozinheira, ela é... Nossa, como que é a música? Isso. Maravilhoso. E ela teve o ABC. Isso. Aí tem o Carlos. Carlos de quê? Aqui, ó. Ele aqui. Motorista? Não, é aqui, ó. ABC. Ele é aqui, ó. Ele é ele é de Goiânia, da Bahia. Isso. Ele perdeu o momento total do corpo. E agora, com muito bom. Isso. Tá
E o Fernando Campos. Tem 4 anos também. É. Com muito custo, esse último mês, ele conseguiu entrar com uma moça, entrar na igreja. Isso. Aí tem Fernando Campos. Fernando Campos. É. Fernando Campos é uma maravilha, tem que dar joinha para ele. Ele é um sujeito incrível. Incrível E a mesmo. Anne Fé. Anne Fé. Eu não sei Não conheço. Anne Fé, eu acho. Não sei. Não sabe, né? Ah, deixa eu te perguntar. Quando os números ele não perdeu, tem algumas coisas que ainda ficou gravada. Aí eu tinha até uma dúvida que a Fono falou assim, a questão dos números dele tá na cabeça. Tipo, os números ele consegue falar. Tem isso, né? Dos números. Fica tudo na cabeça, mas não consegue pronunciar as palavras, mas fica tudo aqui dentro do cérebro. No cérebro. Aí teve uma época também que ele tentou isolamento, né? Também. Logo no início. No início, às vezes ele não queria ver muita pessoa e nem muita pessoa conversando. Que dava. Assim, eu percebo que quando tem muita gente junto, ele não consegue. Ele não consegue se comunicar. Assim, entender. Eu acho que eu consigo me comunicar com pouca gente ou com muita gente. Para mim não tem diferença. Mas eu já ouvi questões como você, Éder, falando que poucas pessoas conseguem se comunicar do seu jeito. Mas quando é muita gente, cria-se um paradigma e fica mais querendo sair do local. É isso. Muito barulho. O barulho te incomoda? Oi? Não. O barulho? Não. Para mim também barulho não me incomoda em nada. Não. Outra pergunta para te fazer. Você ficou com alguma coisa nos olhos, mas qual que é o nome certo? Não sei, aqui na vista você ficou com alguma coisa? Isso. Agora não sei. Agora. Aumentou o grau. Aumentou o grau? Isso. O ouvido, ele queria perguntar sobre. Porque ele sente tipo um zumbido no ouvido. Olha, eu não sinto nada em lugar nenhum do corpo. Mas você sente até uma dor do ouvido. Outra coisa, você tem alguma dor no corpo? Não. Não? Porque tem gente do ABC que me fala que sente muita dor no corpo conforme o clima. Quando o clima está mais fechado, sente muita dor no corpo. Não. No frio. Frio só. Fica mais gelada. Mas eu não sinto dor no corpo. Não. Assim, não. Ele quer falar que fica mais. Ele tá falando que fica mais rígido, né? Tipo o lado paralisado. Claro, fica, mas eu não sinto dor. Não, ele também não sente, não. Fica mais difícil, tipo, até na fisioterapia, né? Eles mandam até. Mais quando tá frio, né?
É, já deu mais de 1 hora. Pois é, nem passam pela minha cabeça que seria tanto tempo. Éder, Rose, vocês querem deixar alguma coisa aqui de demonstração para os outros avestistas? Primeiro a gente quer agradecer, né? Porque ele tem muitos amigos que estão aí na live também, que ele divulgou, tem os irmãos deles que estão aí, tem as cunhadas, tem muita gente que ele conhece, que ele é bastante conhecido, ele era bastante perturbado, né? E brincava muito. Sim, tem uma pergunta para falar. O Éder era brincalhão. Muito. Gente do céu, eu não acredito nisso. O pessoal que tá na live deve saber, ele colocava apelido em todo mundo. Ele perturbava todo mundo. Gente, não acredito. Os amigos dele devem estar tudo aí, falando alguma mensagem, tá? Mensagem aí. E a gente quer agradecer, né? O apoio que tivemos no início. Ele teve vários amigos, os motoristas de ônibus, teve até amigos dele que chegaram a pagar fisioterapeuta particular. Então ele é uma pessoa muito querida por todo mundo. Por ele ser isso, ele é muito... Como é que eu posso falar? Onde ele chegava, ele conhecia todo mundo, falava com todo mundo, entendeu? Aquele jeito brincalhão, o jeito carioca de ser. Ele era. Aí ele perdeu um pouco dessa alegria. Tem até algumas pessoas comentando, né? É verdade, era muito brincalhão. Por onde ele passava, ele colocava apelido nos outros. Eu não esperava isso do Éder, porque é tão centrado na vida, né? Quem disse que ele é de... Eu te perguntar, a Ademir, eu te perguntar, ele ficou muito emotivo. Qualquer coisa ele chora. Agora. Ele já era, mas ficou paz. Filme, qualquer coisa. Ele ficou também. No começo de 2019, eu fiquei emotiva. Mas depois, acho que voltei ao normal. Aí tem até muito comentário aí na live falando dele, que era brincadeira demais. Comentários? Oi? Você lê pra mim os comentários que fala dele? Dele? Tá certo. Deixa eu olhar aqui alguns que tem. Ele falando, ele tem a filha daqui do Kai dele falando que ele é um grande guerreiro, é um grande querido. Tem o Ronald falando falando da médica, né? Que a médica era a médica parecia que tinha demência, a médica que mandou ele para casa. Aí, deixa eu olhar mais. Aí tem outro aqui falando muito. Tem a Carolina Vieira falando muito bom esse bate-papo com o Éder, parabéns. O irmão dele falando te amo, meu irmão. Aí começa a chorar. Tem o Alexandre falando que o barulho às vezes irrita ele, falando do barulho. Aí ele falando também da visão, né? Que quando a visão menos usa o óculos, não enxerga perfeito. Ficou comprometido o fundo do olho dele, desse rapaz. E ele disse que no frio também ele fica com a dor. Aí tem a Marisa falando que ele era brincalhão demais. Aí tem a Adeni falando que demais, que era perturbado, né? Demais. Aí tem falando que tá com saudades. Tem a Ellie
Desejando parabéns, Éder, um grande guerreiro. Olha os comentários que tem. Então, quer dizer que nunca, que é para nunca desistir, né? Nunca desistir, às vezes, e não acreditar em tudo que os médicos falam, né? Porque quem vê, a médica falou que ele nunca falaria mais nada e hoje ele já está quase falando frases assim. E agradecer, né? Agradecer aos fisioterapeutas pelo trabalho, aos fonos, né? E para vocês continuarem fazendo esse trabalho que é muito bom também, das lives, né? Que ajuda, porque dá para perceber que vocês não estão sozinhos. E, né? E a questão também, porque antigamente a AVC a gente só ouvia falar que dava só em pessoas idosas, né? Só dava em pessoas idosas. Mas a gente dá para ver que as pessoas jovens, qualquer pessoa, né? Sem esperar, pode ter. Qualquer um, né? Recém-nascido. Inclusive, recém-nascido. Eu mesmo entrevistei a mãe da Manu, que a Manu, ela tem, acho que ela tem 5 anos, ou 6. A Manu nasceu com AVC. E aí, por quê? Por quê? Ninguém sabe. Mas, então, ela nasceu com AVC. Então, não tem como falar que a pessoa mais velha vai ter. Não. Nós temos. Nós não vai corrigir, mas podemos viver melhor, podemos continuar vivendo. E é isso. Você quer falar alguma palavra? Não. Que sempre pequenininha. Hã? Sempre pequena. Que? Uma palavra, que seja pequenininha. Não sei. Valeu. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Tchau, obrigada.